Bom dia, paz do Senhor Jesus, mais um dia para a glória de Deus, mais uma segunda-feira, mais uma semana se inicia para a glória de Deus. Senhor, só agradecimento, só gratidão, porque dependente da situação, o Senhor está conosco. Se é noite, o Senhor está conosco. Se é o sol do dia, o Senhor está conosco. Se é numa tempestade, o Senhor está conosco. Essa é a certeza da nossa salvação, da nossa vitória. Então vamos começar essa semana já debaixo da graça de Deus, pedindo saúde, proteção, temperança e estrutura para a gente suportar mais uma semana e que seja uma semana de graça, de vitória, da benevolência do Senhor, e que tudo que você pedir ao Pai, crendo, você receba. Pedir ao Pai e crendo, é a fé que move a mão de Deus, amém? Então já vamos começar esse culto matinal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E hoje o Senhor vem falar conosco, igreja, sobre Daniel. Daniel, muito jovem, ele foi para Babilônia, né? Levado como escravo. Os babilônios foram até Israel, né? Levaram muita gente de lá, uma história muito linda, mas eu vou correr. Enfim, agora ele era um jovem, foi levado para a Babilônia, e aí só que ele tinha uma excelência, ele era um jovem diferente, era um jovem que não se misturava e não queria se misturar com as coisas daquele palácio, porque ele já tinha uma cultura. Então, ele cresceu na graça e no conhecimento com Deus. A família dele é uma família estruturada, né? E não é agora porque ele foi levar como escravo que ele tinha que agir como escravo ou mudar a personalidade dele por conta das provas e as aprovações que ele passou. Então, Daniel resolveu se manter fiel a Deus, mesmo em meio às adversidades da vida que vieram para Daniel. Então, Daniel agora já não era mais um jovem, né? Ele passou todo esse tempo ainda como escravo, mas por ele ter um espírito excelente, a Bíblia fala isso, que ele tinha um espírito excelente, e por conta disso, teve perseguições, pessoas que o invejaram e quiseram puxar o tapete dele, destronar Daniel, acusar ele, né, para o rei, porque Daniel agora estava servindo o rei, por ele ter um espírito excelente. O rei achou graça nele, o rei Dário, e falou: esse menino vai ficar me servindo aqui dentro do palácio, não vai lá fora na escravidão, ele vai ficar aqui dentro morando no palácio, porque eu viu graça. Deus, né, Deus ele nunca nos deixa só. A Bíblia conta que Daniel passou esse processo e agora o rei Dário queria levantar ele para como uns secretários especiais. Eu vou pegar aqui a palavra, a gente vai ler e você vai entender melhor. Então pega a tua Bíblia aí comigo, que está no livro de Daniel 6. Eu vou começar no versículo 1 mesmo, Daniel 6:1, e aí eu vou ler rapidinho para a gente poder não enfadar, né, esse vídeo, que fala assim: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes. Quer dizer, o rei Dário, ele achou por bem construir 120 presidentes para o reino dele. E aí ele fala assim: sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então quer dizer, teria 150 presidentes e 3 príncipes. E dos 3 príncipes, Daniel seria um. Então, para quem foi tirado do meio da família, levado como escravo, agora ele foi escolhido pelo próprio rei, né, como um dos príncipes. Que honra! Então o Senhor não abandonou Daniel. Por mais que Daniel foi para o deserto, foi para o meio de uma batalha, né, foi tirado, arrancado do seio da sua família, ele nunca foi abandonado por Deus. E aí fala assim: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma
culpa. Então, quer dizer, esses invejosos, perseguidores, que também tinham um cargo, mas eles invejavam a Daniel, porque Daniel, ele tinha um espírito diferente e ele fazia questão de mostrar que ele era diferente, que ele servia a um Deus vivo. E esses príncipes que foram escolhidos junto com ele, falou, não, eu vou achar alguma coisa para prejudicar Daniel, mas não achava, porque Daniel era um moço de Deus. Daniel era um menino que servia a Deus. Daniel era um menino que fazia tudo conforme a vontade. Ele não fazia, ele tinha um caráter excelente. A palavra fala que ele tinha um espírito, um caráter excelente. Então, o que eles falaram? Falaram, já sei onde eu posso pegar Daniel. Daniel, ele ora 2, 3 vezes por dia. Toda hora a gente vai lá, Daniel tá orando. Então, o que a gente vai fazer? Daniel é muito fiel ao Deus dele. Então, vamos fazer o rei assinar. Olha aqui, as pessoas, pelas suas costas, fazendo reuniões para te prejudicar, mas achando que Deus não tá vendo, achando que essas coisas vão passar desapercebido por Deus, mas não passa. Quando você é fiel a Deus, quando você põe a sua vida diante do Senhor, as coisas ruins podem até tentar vir, mas não te alcançarão, porque o Senhor, ele sonda e vê o coração dos maldosos que querem te prejudicar. A Bíblia fala que eles viram que Daniel servia a Deus, então eles falaram assim, vamos fazer uma lei que vai simplesmente fazer assim, durante 30 dias, se alguém for pedir alguma coisa para qualquer tipo de Deus que não seja pro rei, vai ser lançado às covas dos leões. E o rei, sem saber de nada, ele gostava muito do Daniel. Esses príncipes foram até o rei, que seria tipo assim, é a mesma coisa, você contrata um funcionário para tua empresa, alguém para tua casa para te ajudar, você confia naquela pessoa. Então, quando os príncipes chegaram até o rei, ele não questionou, ele falou, ok, então se é para assinar essa lei, eu vou assinar essa lei. Durante 30 dias, as pessoas não têm que pedir nada para ninguém. Tem que vir pedir aqui para mim, para mim. E aí eles sabiam que aí eles iam pegar Daniel. Eles pensaram que aí eles fossem pegar Daniel. E a Bíblia fala que Daniel, quando soube que o rei assinou essa lei, o que ele fez? É aí aonde eu quero chegar. Daniel não desesperou. Porque Daniel podia muito bem virar essa hora e falar assim, agora eu me lasquei. Agora eu me lasquei, o que vai dar? O rei assinou que eu não posso pedir nada para outros deuses, né? A não ser para o rei. O que vai ser da minha vida agora? Ele podia se desesperar, mas não. Daniel não mudou em nada do que ele fazia. Se todo dia ele ia orar, ele continuou orando. Se todo dia ele acordava cedo para fazer lá o devocional dele, ele continuou. Ele não estava nem aí, porque ele sabia quem ele era diante de Deus e sabia qual era o Deus que ele servia. Então o que aconteceu? Os perseguidores, né, ficaram bem ali vendo, agora ele vai cair. Caiu mesmo, porque chegou na hora da oração, Daniel foi lá pro quartinho dele, ó, dobrou o joelho e foi pedir para Deus. Quer dizer, mesmo sabendo que tudo poderia prejudicar, Daniel não se desesperou. Daniel, o que ele fez? Ele ficou centrado. Daniel não perdeu o equilíbrio, falou, eu vou continuar confiando. É isso que Deus vem falar com você aqui essa manhã. Continue confiando, não importa a adversidade, não importa o que você está passando, continue confiando. Se a situação não está favorável, continue confiando. Se você recebeu uma má notícia, continue confiando que as coisas ainda não é o final, que as coisas vão melhorar, amém? E a Bíblia fala que Daniel foi lá orar e os invejosos foram lá, viram ele orando e falaram, olha lá, rei, olha lá, rei, não era para orar, não era para pedir nada para nenhum outro rei. E o Daniel tá lá, ó, infringindo a lei, tá lá ajoelhado pedindo algo pro Deus dele lá. Aí que o rei se ligou, falou, nossa, uma cilada. E o pior é que eu assinei. E o rei não podia voltar atrás. Então o que ele fez? Falou, então ok, então quem desobedecer a lei ia ser lançado às covas dos leões. E assim Daniel foi lançado. A Bíblia fala que o rei não dormiu a noite inteira preocupado com Daniel. E aí é uma outra história, porque no dia seguinte ele acordou, ele viu que Daniel não tinha acontecido nada. O leão não
Não pegou Daniel porque os leões dormiram. Não, o Senhor fez com que eles não enxergassem a Daniel, e no dia seguinte nada aconteceu com o Daniel, e o rei desesperado foi lá na cova e gritou: Daniel! E Daniel: não, eu tô aqui, tá tudo bem. Mas é uma outra história, uma coisa mais linda, esse grito desesperado do rei e esse retorno com a voz de Daniel ali, quando os dois se falaram, porque se via que eles tinham essa ligação. Então, igreja, mas o que o Senhor vem falar conosco aqui essa manhã é que, dependente da notícia que você tiver aqui essa manhã, Daniel, ele teve uma péssima notícia, porque ele ia ter que negar a fé dele, ele ia ter que parar os hábitos dele, e ele podia ser morto. Mesmo assim, ele não se desesperou até o último momento, até quando ele foi lançado lá na cova dos leões. Ele não negou o Deus dele, ele não se desesperou, e ele acreditou em quem ele orou a vida inteira, em quem livrou ele a vida inteira, e quem segurou ele para estar ali no palácio, desde a época da sua juventude, que ele foi pego do meio do seio da sua parentela lá em Jerusalém. Então, igreja, o Senhor vem falar conosco aqui essa manhã a esse respeito. Não se desespere, amém? Não importa a notícia, mesmo que você caia na cova dos leões, o Senhor estará com você para te livrar, e nenhum fio da sua cabeça, o inimigo não vai ter poder para tocar. Creia, confie, por mais que a situação seja ao contrário. Creia, confie, amém? Vamos orar ao Senhor. Poderoso e eterno Deus, eterno Pai, querido e santo Senhor Deus, que palavra, Pai. Como é difícil confiar em meio à adversidade, Senhor, em meio a dificuldades, em meio a notícias ruins, em meio a problemas, meu Pai. Mas debaixo dessa palavra nós vamos acreditar. Vamos crer que o Senhor é um Deus que zela para cumprir com a tua palavra, Deus. E vai livrar o teu povo aqui essa manhã de perseguidores. Vai livrar o teu povo, Pai, de covas aqui essa manhã. E vai entregar vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Fique debaixo dessa graça, das proteções divinas do Altíssimo Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus.